Querido amigo, querida amiga, estamos seguindo a nossa série de vídeos curtos, breves, que tem o intuito de ajudar as famílias, os catequistas, as coordenações, os padres, as comunidades a entendermos e assumirmos esse novo jeito de educar na fé, que não é uma nova doutrina, que não é um novo evangelho, mas sim a novidade do evangelho, a alegria do evangelho, a força de Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, presente e atuante na nossa vida. Estamos assumindo aquilo que o documento de Aparecida, esse documento dos bispos do Caribe e da América Latina de 2007, número 294, que diz assim, veja, é um documento de 2007, lá da conferência, número 294. Assumir essa iniciação cristã exige não só uma renovação da modalidade catequética, do modo. Propomos que o processo catequético de formação adotado pela Igreja seja assumido em todo o continente como a maneira ordinária, comum, indispensável de introdução na vida da fé, na vida cristã, e como a catequese básica e fundamental. Depois virá a catequese permanente, que continua o processo de amadurecimento da fé, e nela deve-se incorporar o discernimento vocacional e a iluminação para projetos pessoais de vida. Esse documento de Aparecida, eu vou voltar a citá-lo várias vezes, ele é que ilumina a decisão de toda a igreja do Brasil, do continente latino-americano e do Caribe, a assumir esse jeito de inspiração catecumenal, que tem uma linguagem própria, um método próprio, tempos próprios, dinâmica própria, e que não é só simplesmente mudar o livrinho, que não é simplesmente fazer de conta que estamos fazendo igual, que não é só fazer por fazer. Nós fazemos catequese porque queremos seguir Jesus Cristo. E nós seguimos Jesus Cristo em comunidade, na comunidade, como comunidade, valorizando a comunidade. Nesse caminho, olha, o documento de Aparecida está aqui, vale a pena você adquirir o seu, vale a pena você procurar na internet, provavelmente tem, ler esse documento, porque daí assim não é coisa que o padre Marquinho está falando, não é coisa que o nosso bispo inventou, são todos os bispos da América Latina e do Caribe, e agora o Santo Padre, o Papa, que foi um dos redatores do documento de Aparecida, quando ele era cardeal da Argentina, cardeal de Buenos Aires. Então, é esse jeito que não é só ensinar algumas coisinhas, decorar os mandamentos e sacramentos e pronto, já está ali. Não, não basta mais. Nós temos que assumir para nós o jeito de ser de Jesus Cristo. E se lembram que quando Jesus chama os primeiros, ele passa mais ou menos uns 3 anos acompanhando diariamente, noite e dia, em mau tempo, bom tempo, adversidade, nas coisas boas, nos casamentos, nas tempestades, nas perseguições, nas vitórias, nos milagres, nas curas, na pregação. Ele ensina os seus discípulos. E por causa deste jeito de Jesus, nós também assumimos o jeito como a igreja, no começo, quando não existiam cristãos, quando não se nascia cristão, que é o tempo bem parecido com o nosso, a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, criou um caminho chamado de catecumenato. Esse é o segundo tempo, até ele ganha o nome. É o tempo maior. E aqui é muito bonito. No vídeo passado falávamos do primeiro tempo, que começava no Advento, que vivia-se todo o tempo do Natal, durava mais ou menos uns 3 meses. Era o tempo do encantamento. Agora é o tempo do aprofundamento. Tempo do aprofundamento. E por ele ser mais longo,
Olha, segundo tempo, estou aqui com o nosso livrinho do Catequizando. Os vermelhinhos são sempre do Catequizando. Depois o verde da família e o azul do catequista. Por que nós dividimos assim? Porque nós temos trabalho com os catequistas, nós temos a importância fundamental da família, dos responsáveis, dos familiares, e nós temos o compromisso do catequizando, que é aquele que se torna discípulo, discípula de Jesus. Então, esse material aqui, falando antes próprio de dizer sobre o segundo tempo, quando você adquire ele lá na sua paróquia, é um investimento. Tem que desembolsar um pouquinho de dinheiro, porque ainda vivemos numa sociedade de consumo. Mas esse livrinho não é só para bonito. Quando o catequizando vem para o encontro com o catequista, com a catequista, quando ele chega em casa, o pai, a mãe, a família, o avô, não sei quem que vai conduzir, quem é o responsável, precisa retomar. Ele vivenciou o encontro lá na sala, lá no grupo de catequese, chega em casa com o seu material, dá mais uma olhada, repassa a leitura bíblica, repassa o texto, vê as atividades. Assim acontece um jeito bonito que os pais não delegam, não terceirizam essa função de educar na fé assumida no dia do batismo daquela criança. Esse livrinho aqui também serve porque muitas vezes, como a catequese acontece, inicia em final de ano, ali no início do ano litúrgico, tempo de férias, às vezes as famílias precisam sair, vão fazer suas férias, vão descansar. Então, os pais, junto com o material do Catequizando, vão fazer o encontro, vão vivenciar o encontro daquela semana com o Catequizando e depois partilha com o catequista, bem com tranquilidade. Avisa o catequista, olha, o meu filho não vai poder porque nós vamos passar tantos dias fora, e faz os encontros, porque os pais também são catequistas. Nesse segundo tempo, eu vou segurar aqui o do catequista, nós temos nesse primeiro livrinho aqui duas fases, e aqui que é o diferencial. No segundo tempo, porque ele é mais comprido, ele vai durar em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, nós temos 7 fases. 7 fases. Nós dividimos em 7 porque o número 7 na Bíblia é bonito, é plenitude. O 7 é a perfeição, os 7 dons do Espírito Santo, né? Então, nesse primeiro livrinho, temos 2 fases, a primeira e a segunda fase. E essa primeira e segunda fase, a primeira vai ser a palavra de Deus, a Bíblia, porque é o livro principal. Catequese sem Bíblia não acontece. E na segunda fase, nós vamos tratar sobre a pessoa humana. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, concordam? Muitas pessoas estão perdendo a humanidade. E muitas instituições já estão falando de retomar a humanização. Então, a palavra de Deus que ilumina e a pessoa humana, aquele modelo, imagem e semelhança que somos de Deus. São as 2 primeiras fases. Então, o catecumenato, que é o conteúdo da fé, a vivência da fé, o aprofundamento. No primeiro se encantou, nesse segundo agora começa o aprofundamento. Então, existe um livrinho, que é esse aqui que eu estou segurando, segundo tempo, ele não saiu com primeira e segunda fase. Foi um erro de impressão. Quando nós fizermos ele novamente, for reeditado, vai sair aqui primeira e segunda. Ele tem 2 fases. Então, nesse livrinho, os catequistas vão trabalhar 3 encontros na primeira fase com uma vivência. Lembrando que a vivência é sempre com a família, com a comunidade, num horário combinado. E a segunda fase, mais 4 encontros e mais uma vivência. Então, são 7 encontros e 2 vivências nesse primeiro livrinho. Vencido esse material aqui, o catequista, a família, vai passar para a nova fase. E a nova fase, nós vamos falar dela no próximo vídeo. Então, muito obrigado a você
e vamos continuando aprendendo o nosso método da sementeira.